Glória a Jesus Cristo, aleluia. Bom dia, pessoal. Shalom, shalom a todos vocês. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos que estiverem entrando, sejam muito bem-vindos. Vocês estão bem? Como estão passando o domingo? Louvado seja o teu nome, Senhor. Sejam muito bem-vindos, pessoal, todos que estiverem entrando. Vocês estão bem? Vou esperar mais pessoas entrarem para a gente começar. Alguém aqui já conhece o nosso devocional? Alguém aqui já tem acompanhado? Tem sido bênção de Deus. E já recebemos muitos testemunhos já. E vocês já meditaram hoje na palavra? Então, se não meditaram, convido vocês agora para que nós possamos ter um tempo de comunhão, um tempo de meditação na palavra, porque não há coisa melhor para se fazer, né? O melhor dessa vida é quando nós estamos diante da presença de Deus, meditando na lei, meditando na Bíblia, aprendendo mais do Evangelho. Bem-vindo, Josenildo, Davi, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com nós, amém, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, queridos. Vocês estão bem? Como estão passando esse domingo? Alguém aqui já participou dos devocionais? Ou é a primeira vez? Conta aí pra mim. Sabrina, bem-vinda. Daniela, Divino, bom dia. Cabelo lindo, obrigado. Gostaram do meu cabelo? Obrigado. Solzinha, Cindy, bem-vinda, querida. Ô, linda, você é uma bênção. Tudo bem? De onde você fala, querida? Você já conhecia o devocional ou não? Marivete, bem-vinda, Marivete. Uma honra ter vocês aqui, viu, pessoal? Fico muito feliz em conhecer mais pessoas. Eu percebo que aqui a gente consegue se conectar com pessoas do bem, né? E perguntaram se meu cabelo é natural. Não é pintado assim? Não é pintado não pinto. Eu tô cheia de cabelo branco, mas ainda não tá tanto, não. Ainda dá pra manter. Mas o corte é... Ó.
Bom dia, Solzinha. Bom dia, querida. É uma bênção ter você aqui. Você fala da onde? Valdemar, bom dia, bom dia. Graça e paz, queridos. Eu desejo que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. E que neste domingo você não chegou aqui em vão, mas que você vai ter um domingo abençoado. Viu? Vocês já conhecem a live, pessoal? Vocês já conhecem o nosso devocional? É a primeira vez? Pacífico. Paz, Pacífico! Seja bem-vindo, querido. Você estava na live de ontem, né, do devocional? O que você achou? Conta aí pra nós. Eu vi que você comentou bastante ontem. Aurizete, glória a Deus! Bem-vindo, Aurizete! Aurizete, olha que nome legal, nunca tinha visto Aurizete. Muito legal. Maria, Soraya, Dias, Lauro, Pacífico. O devocional de ontem, maravilhoso, glória a Deus. Amém, querido, amém. Foi bênção ontem, né? Deus falou muito com a gente. Valdemar, amém. Um domingo maravilhoso a todos nós. Amém. Aurizete, obrigada. Vocês são uma bênção, pessoal. Vamos começar? Davi Coimbra, gostei das suas palavras. Amém, Davi. Amém. Nós somos todos partes de um mesmo corpo, pessoal. Só tem um que é o cabeça, é Cristo. E todos nós somos cada uma parte. Uns é mãos, outros é pé, outros é pescoço, outros é ombro, outros é braço, e juntos, em unidade, nós fazemos partes de um corpo. E não estamos aqui para sermos uns melhores que os outros, mas nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, não é verdade? Bem-vindo, Almir. O Almir entrou? Bem-vindo. Vamos começar, pessoal? Cristo é a verdade em nós, exatamente. É tudo sobre Ele. Almir é uma bênção. Deus abençoe, Almir. Pessoal, quero compartilhar com vocês uma coisa. Hoje de manhã, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Eu tenho uma loja. Ótimo dia, Almir. Eu tenho uma loja de vestido de... Eu alugo vestido de madrinha, né? E uma cliente me mandou uma mensagem ontem, falou que era urgente, precisava de um vestido para essa semana. E aí eu fui atender ela hoje cedo, fui trabalhar já hoje cedo. Primeira vez na live. Amém, você é uma bênção, sejam bem-vindos, viu, queridos? Para todos que estão aqui a primeira vez. Nós fazemos um devocional quase todos os dias. E é uma oportunidade de nós meditarmos na palavra. Às vezes você não leu a Bíblia ainda hoje, né? Você não teve ainda aquele tempo de comunhão com Deus. E a maior estratégia do reino das trevas para nós é nos distrair daquilo que realmente importa. Ok? Então, aqui é uma oportunidade para que nós meditamos na palavra, aprendamos, para que nós possamos crescer em conhecimento, em maturidade espiritual, para que juntos nós possamos ajudar uns aos outros, tá bom? E o caminho de crescimento espiritual é quando você vai conhecendo um pouco mais do seu Senhor, você vai esmagando um pouco mais do seu ego, do seu orgulho, da sua avareza. E você vai permitindo que o Rei da Glória cresça. Você vai permitindo que Ele comece a governar mais sobre você. E quanto mais você permite, e quanto mais você ama, e quanto mais você se humilha, você vai perceber que Jesus, Ele vai te pedir uma coisa.
Ele vai te pedir assim: filho, tu me amas? Tu me amas mesmo? Então ajude os teus irmãos. Filho, tu me amas? Então ajude os teus irmãos. E é isso que eu tô fazendo aqui, gente. É isso que eu estou fazendo aqui. Vamos ler. Então, deixa eu já vou falar, Antônio, o livro, tá bom? Apocalipse 1:4. A paz, queridos. E hoje de manhã eu fui trabalhar. Eu fui atender uma cliente que precisava de um vestido urgente para essa semana, para ser madrinha. E aí nós começamos a conversar sobre assuntos espirituais, né, sobre a Bíblia. E eu senti de trazer essa mensagem para vocês, que é a essência, qual que é de fato a essência do verdadeiro evangelho. E pode parecer algo tão simples, porque nós achamos que nós já conhecemos muito da Bíblia, né? Todos vocês, acredito que já acredita que acha que sabe bastante, né? Todos nós. Mas eu demorei muito tempo para aprender isso que eu vou compartilhar com vocês. E se talvez alguém aqui ainda não viu assim por essa perspectiva, eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai ser um ponto de virada na sua vida. Porque o verdadeiro evangelho, ele é um evangelho de transformação. O verdadeiro evangelho, ele traz uma renovação de mentalidade. O verdadeiro evangelho, ele nos leva para uma nova... Obrigado, querido, você é uma bênção. O verdadeiro evangelho, ele causa um impacto tão grande dentro de nós. Eu tô vendo você pregar e eu tô sentindo a presença de Deus e eu quero aprender. Amém, amém. Bem-vindo, Paulo. Queridos, o verdadeiro evangelho, quando de fato eu tive esse encontro, foi um ponto de virada na minha vida. E eu tenho certeza que se você chegou aqui não foi à toa. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai trazer algo transformador na sua vida. Porque é isso que o Senhor Espírito Santo faz em nós. Ele nos leva a ter uma transformação, uma metanoia, como está escrito na Bíblia, no grego, em original. Há uma renovação de mentalidade. Pedro, 15 anos de caminhada. Hoje estou desanimado, não com as pessoas, mas comigo mesmo. Já faz 2 meses. Pedro, querido, você não chegou aqui à toa, viu? Pessoal, pode parecer algo... Eu sei que a gente vê muita coisa, muita besteira aqui no TikTok, né? A gente vê muita gente brincando com a palavra. A gente vê muita gente vendendo a palavra. A gente vê muita gente como se assim, manda um presente que eu te mando uma profecia. Não, pessoal, não, pessoal. O Espírito Santo é santo, 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 pessoal. Tá? E se eu tô aqui hoje, é porque eu precisei cair do cavalo, eu precisei passar por um esmagamento, eu precisei passar por uma transformação de mentalidade, eu precisei realmente nascer de novo para uma coisa. O Senhor Jesus nos pediu o seguinte: filho, tu me amas? Porque se você realmente me ama, ajude os teus irmãos.
Não é um caminho para o ego, pessoal. Não é um caminho para eu sou crente demais. É um caminho para vamos ajudar o nosso próximo. Vamos ajudar o nosso próximo. Vamos todos juntos entrar no céu. Porque o objetivo não é que eu entre sozinha. Não é o objetivo que você entre sozinho. O objetivo não é que nós fiquemos mais crentes para que nós sejamos uau, que demais. Não. O objetivo é que nós possamos ajudar uns aos outros. E pegar na nossa mão. E a minha intenção é essa. Eu tô aqui eu tô aqui para pegar na sua mão e falar: vamos, meu irmão. Vamos, porque você não tá nessa live à toa. Vamos, porque hoje o Senhor está te lembrando. Desperta. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. E você não está esquecido. Nunca esteve, nunca estará. E eu estou aqui para isso, para pegar na sua mão e falar: vamos, bora pro céu, bora pro céu. A luta não é fora, a luta é dentro. A luta é contra os nossos pecados, as nossas distrações, os nossos egos, os nossos orgulho, prepotência, arrogância, soberba, inveja, avareza, para que o Senhor nos molde a imagem e semelhança de Cristo. Porque o objetivo final é alcançar os frutos do Espírito. Paciência, longanimidade, perseverança, caridade, amor, mansidão, domínio próprio. O objetivo não é um caminho para o ego. O objetivo não é um caminho para você se sentir crente bom demais, a ponto de julgar o seu próximo. Não. Obrigada, Josilene. Você é uma bênção. O objetivo não é esse, queridos. Isso se chama religiosidade. O objetivo é que nós cresçamos em maturidade, saiamos do leite e vamos para um alimento sólido. Conheçamos mais a Cristo, conheçamos a verdadeira essência do Evangelho, que é o que eu vou trazer hoje para vocês aqui. Para que nós possamos ajudar os nossos irmãos, para que juntos possamos alcançar a salvação. Porque quando os discípulos falaram para Jesus: Jesus, a gente está curando, a gente está expulsando demônios, eles ficaram ali todo impactados com aquilo que estava acontecendo, né? Quando Jesus manda eles irem, e eles voltam falando: uau, olha o que aconteceu. Jesus fala assim: o mais importante é ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso é o que realmente importa. E talvez o que eu vou pregar aqui hoje, pessoal, você nunca ouviu. E eu desafio você a ficar até o final dessa pregação, até o final dessa mensagem. E depois você me falar nos comentários. Ok? Glória a Deus por essa live, glória a Deus, a glória é toda dele, queridos. Toda honra, toda glória, toda adoração, aquele que é digno. Aquele que é o único, que é digno, digno, digno e digno. Santo, santo e santo. Porque ele é incrível. Ok? Vamos começar? Então, aumente as suas expectativas. Abra o seu coração. Porque hoje essa live vai ser uma transformação na sua vida. Porque é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele causa uma transformação tão grande em nós, que depois que nós começamos a compreender, nós não conseguimos mais ser os mesmos. Porque o verdadeiro evangelho é uma renovação de mentalidade. Ok? Então bora, Apocalipse 1:4. E para começar, pessoal, eu quero trazer algo interessante para vocês, porque Apocalipse, nós ouvimos durante muito tempo na igreja pregar sobre como se o Apocalipse fosse destruição, caos ou coisas ruins. Mas na verdade, pessoal, o Apocalipse é o livro da revelação
que ele revela a soberania do Rei da Glória, que ele revela que Jesus Cristo venceu tudo e já está sentado no trono, que revela o quão grandioso Jesus Cristo é. Apocalipse 1:4, tá? João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com a nuvem, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok? E hoje de manhã eu fui trabalhar e eu estava atendendo uma cliente que ela precisava de um vestido para essa semana, para ser madrinha. E eu fui atender ela porque era uma urgência e nós estávamos conversando. E o Senhor me trouxe, falou muito comigo sobre essa parte. Que Deus nos constituiu reino e sacerdócio. E para começar, eu queria fazer uma pergunta. Será que você aqui já se perguntou por que passamos tantas provas? Por que tantas coisas acontecem na nossa vida? E se Deus é tão poderoso, por que que Ele não intervém tanto quanto nós gostaríamos? E hoje o que eu quero falar aqui é exatamente sobre isso, o verdadeiro Evangelho. A verdadeira essência do Evangelho, as boas novas da salvação. As boas novas do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é as boas notícias sobre a restauração daquilo que havia sido perdido, mas agora foi conquistado novamente pelo Messias, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E todas as provações, elas só têm um objetivo. Não é prova. É treinamento. Não é castigo de Deus. É Deus nos treinando. Porque para o José ser o governador do Egito, ele precisou liberar perdão para os irmãos. Para o José ser governador do Egito, ele precisou rejeitar a tentação da mulher de Potifar. Para o José ser governador do Egito, ele precisou estabelecer e fundar a sua fé, mesmo na prisão, 13 anos. Então, o que fez José ser governador do Egito foi ele passar toda aquela aprovação e ser aprovado. E toda a prova que nós passamos é exatamente para isso. É Deus nos testando para ver se nós temos a competência de alcançar a terra prometida. Se nós já aprendemos
Se nós já conseguimos entender aquilo que nós precisamos mudar em nós. Se nós realmente conseguimos desenvolver a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, a perseverança, a mansidão. E toda a Bíblia, quando nós vemos a Bíblia, Deus abençoe, queridas. Quando nós lemos a Bíblia, e o que eu quero falar hoje aqui, talvez você nunca ouviu, então eu peço que abra o seu coração e peça para o Senhor Espírito Santo abrir o seu entendimento para que você consiga entender. Porque é o Senhor Espírito Santo quem revela, quem convence, quem converte, ok? Mas a Bíblia, ela fala de uma restauração, tem uma história, a Bíblia toda conta uma história, a Bíblia toda tem um começo, um meio e o fim. A Bíblia toda fala, é um manual, solamente as escrituras, porque a Bíblia toda ela é completa, nós não precisamos, todo o resto, todos os outros livros só complementa aquilo que a Bíblia é. Por exemplo, hoje quando nós vemos física quântica, a física quântica diz assim, que aquilo que você pensa e acredita, né, se você manter nessa frequência, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas aquilo vai colapsar. Quem já ouviu falar sobre esses assuntos? E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Jesus Cristo falando assim, tudo aquilo que pedirem a meu Pai em meu nome, crendo que já receberam, receberás. Então hoje nós percebemos que a ciência, tudo que ela avança, tudo que ela descobre, só confirma aquilo que a Bíblia já falou lá atrás. Porque a Bíblia é perfeita, queridos. A Bíblia é o manual inspirado pelo próprio Senhor Espírito Santo aos homens, para nós. E o verdadeiro evangelho, ele fala, é boas notícias de uma restauração, de uma reconexão. Porque o Messias iria vir restaurar algo que havia sido perdido lá atrás, lá no Éden. Porque a guerra não começou na sua vida, quando você nasceu. A guerra começou lá nos céus. Mas se materializou também aqui na dimensão do Éden. Bem-vindo, Alessandro, Gabriel. E quando Deus ele cria o homem lá no Éden, e o verdadeiro evangelho começa daqui. Ok, pessoal? Então, salve, Gabriel. Bem-vindo, querido. A Bíblia diz que Deus ele nos cria. Bereshit bara Elohim. E no princípio criou Deus os céus e a terra e disse Deus haja luz. A palavra Elohim, em Gênesis 1, é em plural. Porque no Gênesis 1, Deus já estava se revelando Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos o homem como a nossa imagem, como a nossa semelhança. E Deus nos cria corpo, alma e espírito. A imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos cria um ser triuno, a imagem de um Deus triuno. Mas Adão, não coma, não permita que o pecado entre, porque se você comer, se o pecado entrasse, a maldade, independente do que você acredita, você vai morrer. E quando entra o pecado na dimensão do Éden, o Espírito Santo sai e o espírito humano adormece ou morre. E a partir daí passamos a ser corpo e alma, destituídos da imagem divina, porque Deus é um ser triuno. E agora o Espírito Santo não habitava mais dentro do homem. E passamos a nascer corpo e a alma começa a governar agora. Por isso que a Bíblia fala que agora destituídos fomos
da glória de Deus. E não há um justo sequer, porque na nossa alma há pecado, há maldade. Mas todo o Antigo Testamento fala de uma promessa, que o Messias iria vir restaurar aquilo que havia sido perdido no Éden. Que o Messias iria vir trazer novamente aquilo que foi perdido e roubado. E quando Jesus Cristo vem, ele tem uma conversa com Nicodemos, um grande mestre da palavra. E ele fala: olha, para você acessar novamente o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Porque o reino precisa renascer da água e do Espírito. O batismo é o primeiro passo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo é o início, é o primeiro passo para você confessar a sua fé, que você realmente crê que Deus se fez carne e habitou entre nós. E que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E mesmo Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. Então quando você crê, você se entrega. E o batismo é um símbolo de entrega pessoal, que representa a morte do seu ego para um renascimento de uma nova criatura, para que você morra o velho homem e possa renascer agora uma nova identidade em Cristo em você. E é necessário nascer da água, o batismo, e do Espírito. Porque agora o Espírito Santo saiu lá no Éden. E fomos destituídos da glória de Deus. E naquele dia de Pentecostes, naquele dia que os discípulos estavam reunidos, orando, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo retorna à terra. O Espírito Santo é quem tinha saído no Éden e nunca mais tinha... Ele se apresenta algumas vezes na Bíblia como o Espírito Santo vinha e revestia o Sansão e saía. Só que era muito poucas pessoas. E de forma rápida e não interior. Era separado porque o homem ficou durante todo esse tempo separado de Deus. Separado de Deus. Pessoal, depois que eu acabar aqui, eu vou responder as perguntas. Eu peço que vocês fiquem até o final, tá bom? Depois eu vou deixar um tempo para nós respondermos perguntas e respostas. Porque se eu ficar lendo e respondendo, eu acabo perdendo a concentração. Combinado? E naquele dia de Pentecostes, ele vem, há uma reconexão entre novamente Deus e os homens. Porque o Espírito Santo agora vivifica o espírito humano. Vocês conseguem entender, pessoal, o quanto a Bíblia é incrível, o quanto a Bíblia é maravilhosa. E agora, no Pentecostes, o Espírito Santo ressuscita o espírito humano. E nós agora voltamos a ser imagem, semelhança novamente de Deus. Porque
só somos filhos de Deus, só é filho de Deus aqueles que têm o Espírito vivificado. Porque é o Espírito Santo que é o único que consegue ressuscitar o nosso espírito interior, o nosso homem interior, assim como Paulo falava. E agora, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós voltamos a ser filhos, cordeiros com Cristo, adotado ao Pai por meio do Espírito Santo. E o objetivo do que realmente Jesus Cristo veio trazer é essa restauração do reino. Por isso que ele falava, eu vim trazer o reino. Reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. Porque o reino não está fora, o reino está dentro. O reino não é só lá no futuro, quando nós morrermos. O reino já está disponível, porque o reino é o acesso a Deus que nós temos dentro de nós. O reino está dentro, não está fora. O acesso ao reino está dentro. Mas é exatamente isso que eu li para vocês e que eu quero trazer esse conhecimento para vocês. Porque o batismo é o primeiro passo. O batismo é o que confirma a sua fé para Deus, não é para nós. E tudo que Jesus Cristo fez foi nos ensinar o caminho que deveríamos seguir. Então não é do jeito que eu acho ou que você acha. Não é do jeito que, eu acho que é desse jeito. Eu acho que não precisa. Eu acho que precisa. Não. Isso tudo é ego. Não é a nossa vontade. Não é a opinião das pessoas, não é a opinião das igrejas. Existe um caminho. E há aqueles que escolhem seguir esse caminho. O caminho é o que o mestre nos ensinou. Então, com a idade de por volta ali dos 30 anos, Jesus Cristo se batiza. Em imersão de águas, assim, E depois ele orienta os discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo, ele representa o seu passaporte. Se você quiser ir para o céu um dia, se você quiser ir para os Estados Unidos, você pode até comprar passagem. Você pode até comprar. Mas se você chegar lá sem o seu passaporte, o que acontece? Sabe, eu percebo muitas pessoas questionando sobre isso. Mas será que é necessário batizar? Será que não? Será que sim? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: existe uma história na Bíblia de Eliseu que tinha um general do exército sírio que ele era leproso. E ele foi lá, ele ouviu falar de Eliseu, um profeta. E ele chega para Eliseu e ele fala: olha, eu ouvi que o seu Deus pode curar. E Eliseu fala assim: vai lá e se lave 7 vezes no Rio Jordão. Se eu não me engano é o Rio Jordão. E aí ele fala assim: o quê? Eu vou fazer isso? Não. Eu sou demais, eu sou o general, eu não posso tomar banho lá no rio lá da Síria? E ele fica irado, o ego dele fica lá em cima. Mas quando ele volta, um dos servos dele diz assim: meu senhor,
se o profeta tivesse te pedido algo muito difícil, você teria feito? Aí ele falou, sim. Aí ele fala, e por que você não faz isso, que é algo tão simples? É tão fácil fazer isso. Por que você não faz? Aí ele pensa melhor e fala, verdade, né? É tão simples. Vai que realmente isso importa. E a Bíblia diz que ele vai lá e ele é curado. Então, o primeiro caminho, o primeiro passo para nós realmente nascer de novo é um esmagamento do ego. É um esmagamento do meu eu, é um esmagamento do que eu acho, porque aquilo que eu acho tem que ir pro lixo. Porque a única opinião que importa é o que a Bíblia diz. É o que Jesus Cristo diz. E tem coisas que é muito difícil a gente fazer. E às vezes a gente não vai conseguir. Sabe como aquela parte que ele fala pro vende tudo que tem, dá aos pobres, sabe? Por isso que fala que nós nunca conseguiremos ser justos ou santos por nós mesmos. Porque a salvação é só por meio da graça. A salvação é só por meio do mérito. A salvação é só por meio da conquista dele. A graça é o favor imerecido. Não merecíamos. Nós merecemos o inferno. Nós merecíamos condenação eterna. Mas nós recebemos o presente de salvação. Nós recebemos o direito de sermos salvos por meio do mérito que ele conquistou, porque ele é top. Ele é incrível. Ele é santo. Não somos nós. Ninguém vai chegar no céu e falar, eu sou demais. Ninguém. Ninguém vai chegar no céu e falar, eu fui bonzão. Não. Porque se esse for o pensamento, talvez o seu pensamento hoje só representa uma coisa, o quão longe você está daquele que é grande. Porque quanto mais nós nos aproximamos, mais a gente se prostra, joelha e se humilha. Quanto mais a gente vê a Ele, quanto mais a gente consegue ver Ele, a gente vê o quanto Ele é e nós não somos nada. E o batismo, pela Bíblia, pelo caminho que Cristo nos ensinou, precisa ser pessoal. Precisa ser do seu livre-arbítrio. Precisa você escolher, você decidir, porque o seu pai não pode decidir por você, nem a sua mãe, porque é algo pessoal. Porque pai não salva filho e filho não salva pai. Então, como aquele servo falou aquele dia pro general, é algo tão simples. Por que nós não obedecemos ao nosso mestre? Por quê? E o batismo é necessário nascer da água e do Espírito, porque o batismo é o passaporte. O batismo é o passaporte para você chegar lá nos Estados Unidos e você ter o passaporte. Mas não basta só ter o passaporte. Precisa ter o carimbo. Porque de fato, o que confirma a sua salvação, a nossa salvação, é o Espírito Santo. O que nos sela como filhos legítimos, adotados agora novamente ao Pai, é o Espírito Santo que carimba o passaporte. Por isso que é necessário nascer da água e do Espírito.
quando você recebe o Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo lá no Éden tinha saído. Deus nos criou corpo, alma, espírito, a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na dimensão do Éden o Espírito Santo cai e o homem, o espírito humano adormece ou morre. E agora passamos a ser corpo e alma, destituídos da glória de Deus. Mas no Pentecostes houve a restauração da promessa. No Pentecostes, o céu se une à terra novamente e o reino que havia sido perdido no Éden é restaurado. E o Espírito Santo vem e vivifica o espírito humano e agora nos faz ser filhos de Deus novamente. E agora temos agora a nossa natureza perdida no Éden restaurada. Agora nós temos em nós a reconexão com a divindade, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o primeiro passo, nível 1, que confirma a sua fé. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que você é João Batista. Uns dizem que você é o Messias. Uns dizem que você é o Elias. Uns dizem que você é um profeta. E você? Quem vocês dizem que Jesus é? Porque o nível 1 é você crer na natureza que Ele é. E o que Ele disse sobre Ele próprio? Queridos, no final nós vamos orar por todos, tá bom? O que Jesus Cristo disse sobre Ele mesmo? Quando perguntaram para Ele, no final da revelação, porque Ele foi se revelando aos poucos. Quem você diz que você é? E Ele diz assim: ninguém até hoje viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Antes de Abraão, eu sou. Naquele momento, Jesus Cristo, Ele dá uma resposta que muda tudo até então. Porque Ele não foi crucificado ou rejeitado por falar que Ele era o Messias. Mas de fato, o que irava os fariseus, o que irava Anás, Caifás, os sacerdotes da época, os sumos sacerdotes da época, era Jesus Cristo revelar a sua natureza de Deus como Pai. Ninguém até hoje viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Sabe, queridos, Abraão não viu o Pai, Isaías não viu o Pai, Moisés não viu o Pai, porque só o único que viu o Pai sou eu, o Filho. Antes de Abraão eu sou. Então quem é que eles viram? Quem é o Deus que se apresentou a Abraão? Quem é o Deus que se apresentou a Moisés? Quem é o Deus que se apresentou aos profetas? Quem é o Deus? Porque naquele momento Jesus Cristo, Ele diz: ninguém até hoje viu ao Pai a não ser eu, Filho. Antes de Abraão, eu sou. Naquele momento Ele estava revelando. Sabe quem Abraão viu? Eu sou. Sabe quem Moisés viu? Eu sou. Sabe quem os profetas viram? Eu sou, porque nenhum humano até hoje viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Mas antes de Abraão, eu sou. E naquele momento Ele revela a sua verdadeira identidade.
Porque Jesus Cristo não é o Filho de Deus, mas Jesus Cristo é o Deus Filho. Obrigado, querida. Jesus Cristo é o Deus Filho. Ele é o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E mesmo sendo Deus, Paulo escreveu, mesmo Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Em Gênesis 1 está escrito, Bereshit bara Elohim, no princípio, criou Deus os céus e a terra e disse Deus haja luz. Em Apocalipse, Jesus Cristo diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sabe aquele princípio de Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra? Esse princípio não é um espaço de tempo. O princípio não é um começo. O princípio não é um início, como Cronos, como Kairos. Saiu o louvor aqui, pessoal, deixa eu pôr de novo. O princípio é uma pessoa, assim como o caminho é uma pessoa, assim como a vida é uma pessoa, assim como a verdade é uma pessoa, o princípio também é uma pessoa, o princípio é Cristo. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Porque Jesus é o Gênesis e o Apocalipse. Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o princípio da criação. Ele é o primogênito da criação. Ele é o Verbo. Ele é o modelo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E só vai ao Pai através dele. E saiu o louvor aqui, deixa eu colocar, peraí, pessoal. Aqui é ao vivo, hein? Live ao vivo é assim. E muitos hoje dizem que creem em Jesus. Mas eu te pergunto, quem é Jesus para você? Você crê nele como um profeta? Você crê nele como alguém igual Buda? Você crê nele como um mestre ascenso? Você crê nele como um ser iluminado? Porque é a base é você crer, a base do evangelho, a base da fé. É você crer que Jesus Cristo é quem Ele disse que era. E Isaías escreveu, e nos nascerá um menino, e ele será chamado Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A base do Evangelho, a base da sua fé, você crê que Jesus Cristo é o Deus que deixou o seu trono, a sua glória, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência para vir aqui neste mundo, salvar a sua criação. Ele deixou tudo por sua causa, para te dar a oportunidade. E ele veio conquistar aquilo que havia sido perdido no Éden, o reino que havia sido perdido.
Porque agora no Pentecostes, o Espírito Santo vem novamente, o espírito do homem que estava adormecido, destituído da glória de Deus, é ressuscitado. E agora nós passamos a ser filhos de Deus novamente. E agora Deus não está mais fora, Deus está dentro de nós. E agora Jesus Cristo veio trazer o reino. E o reino não está fora, o reino está dentro. E o nível 1 é o batismo, é a fé e é o batismo. E é você receber o Espírito Santo. O nível 2 é receber o Espírito Santo. Mas a partir disso, não acaba aí. Não é sobre você ser batizado e receber o Espírito Santo e agora esperar que um dia você vai morrer para acessar o reino. Não. Um dia nós iremos, sim, mas o reino já está aqui. O reino já está disponível. Agora a nossa missão qual que é? Qual que é o objetivo? Nos constituiu reino e sacerdotes. Agora o objetivo é que nós nos tornamos reino. Queridos, eu quero agradecer a todos que enviaram um presente. Porque a unção que vocês honram é a unção que você atrai para a sua vida. E quando você honra uma pessoa, porque sente o Espírito Santo naquela pessoa, você atrai a presença do Espírito Santo para a sua vida. Isso vale para tudo, para todos. Ok? E eu não estou aqui brincando com a palavra. Quem conhece Bíblia? Sabe do que eu estou falando aqui. Então de fato eu quero agradecer. E eu quero que vocês saibam que quando vocês honram qualquer pessoa, independente, vocês atraem a unção sobre a sua vida, as bênçãos sobre a sua vida. Então, obrigado. Que Deus abençoe em porção dobrada a todos vocês. Ok? E o primeiro passo é o batismo, queridos. O segundo passo é o Espírito Santo. Mas depois disso, Deus, Ele nos quer que tornemos reino e sacerdote na terra. Bem-vindo, Anderson. A unção que eu honrar, né, eu vou prosperar. Exatamente, Maia. Porque nós somos seres dimensionais. Nós não somos seres físicos. Nós somos seres dimensionais. Ok? Há um espírito que governa cada um. Quem é o espírito que tem governado a sua vida? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque o nosso único objetivo é ser pobres de espírito para que tenhamos apenas um espírito, o Senhor Espírito Santo. Porque é só Ele que importa. Importa que o nosso ego morra, o nosso eu, a nossa natureza caída, corrupta, mas para que o Espírito Santo cresça em nós. Porque é tudo sobre Ele, é tudo dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
E o primeiro passo é o batismo, o segundo passo é você receber o Espírito Santo, mas agora não acaba aí. Existe agora um prosseguir, existe um caminhar. Existe um caminhar. Porque a intenção de fato é nos tornarmos filhos genuínos. Mas o que eu perguntei no início, eu vou perguntar de novo e agora que eu vou explicar sobre isso. Você já se perguntou por que muitas pessoas, muitos cristãos que já receberam às vezes o Espírito Santo, que já são batizados, ainda passam tantas provações? Você já se perguntou? Obrigado, Ruviane, você é uma bênção, querida. Porque o próximo passo, e é exatamente isso, essa maturidade espiritual que está faltando na igreja. Em Gálatas, eu não sei se eu vou achar aqui. Se alguém puder achar onde que está escrito. Aqui, ó, achei. Ó, Espírito Santo. Gálatas 4. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado. Nessa passagem, Paulo, ele nos ensina o seguinte. E talvez é isso que acontece, é isso que acontece exatamente com a maioria dos cristãos que eu percebo. Você já foi batizado, você já recebeu o Espírito Santo. Mas para que nós, de fato, manifestemos governo, reino, precisamos crescer em maturidade espiritual. Precisamos sair do leite e ir para um alimento mais sólido. Porque enquanto formos meninos na fé, não somos diferente de um escravo. Enquanto formos meninos na fé, ainda estivermos no leite, nada somos diferente de um escravo. E o que é esse amadurecimento? Se eu perguntar assim para vocês, uma criança, ela limpa a casa? Ela sabe das responsabilidades da casa? Não. Se você pede para uma criança ir organizar uma casa e organizar o quarto dela, o que ela fala? Ah, não, mãe, ah, não, mãe, ah, não, de novo. Não é assim? Porque a criança, ela não tem responsabilidade. Mas quando nós nos tornamos adultos, o que acontece? A gente não limpa a casa porque a gente quer. É porque precisa. Porque você sabe que precisa ser feito aquilo. Não é emocional. Ai, eu tô com muita vontade de lavar louça, então por isso que eu vou lavar louça. É assim? As crianças fazem aquilo que elas querem. Os adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Só que você sabe disso na sua vida pessoal. Você faz isso na sua casa. Só que e na sua vida espiritual? Porque 99% dos cristãos estão esperando que o pastor vai orar. Estão esperando que o pastor vai fazer jejum. Eu não. Não. Eu não preciso orar. Eu não preciso jejuar. Eu não. Deixa o pastor que ora. Deixa aquele lá que ora. Eu não. Não é assim? Não é assim? A maturidade espiritual é quando você não faz aquilo que você quer, mas você começa a fazer aquilo que precisa ser feito.
Você entende que você é forte quando você está prostrados em reverência, em ato de humilhação, diante daquele que é forte. Você entende que a sua força vem dele. Então você começa a orar, mas eu não estou falando de uma oração para ficar pedindo. Eu não estou falando de uma oração para ficar pedindo para Deus. Não, 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 não. É você orar para se colocar em dependência. É para se colocar, Pai, o que você quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Me muda. Me ensina. Me transforma. Pai, eu tô passando por isso. O que o Senhor quer de mim? Me ensina, Pai. Esmaga o meu eu, esmaga o meu ego e me ensina qual é a tua vontade para minha vida. Entende? Então, se eu perguntasse aqui para vocês, quanto tempo vocês oram? O que você diria? Ontem, o devocional foi sobre a mulher do poço. A mulher samaritana que ia buscar água naquele poço. E quando Jesus fala dos 5 maridos, para nós, aquela mulher representa a nossa alma. E os 5 maridos é onde nós vamos buscar a nossa água. Tato, olfato, paladar, visão, audição, os 5 sentidos. Porque nós buscamos nos preencher com tudo aquilo que é de fora. Nós buscamos preencher a nossa alma através do tato, olfato, paladar, visão, audição. Aonde você tem ido buscar a sua água? Qual é a fonte? E nós percebemos que quando nós buscamos o nosso prazer fora, o que nós encontramos, sabe o que é? É migalhas de amor ou prazeres momentâneos. E logo já nos sentimos vazios de novo. Logo já nos sentimos vazios de novo. Pessoal, quem puder ativar o Heart Me, porque aí vocês recebem as notificações das lives, ok? Para vocês não perderem. Aonde nós estamos, aonde nós temos ido buscar a nossa água? Qual é o poço? Até aquele dia que Jesus Cristo, o Messias, tem um encontro com aquela mulher. E ela era uma mulher desprezada, mal vista, rejeitada entre a sociedade. Talvez seja o seu caso. Que está cansado, cansada, desprezado por muitos, desprezada. Mas todo o desprezo que nós recebemos fora, nós olhamos com dor, nós olhamos com... Nos sentimos vítimas, nós olhamos achando aquilo ruim. Só que tudo aquilo foi necessário para que um dia ela encontrasse o Messias. Porque o Messias tinha marcado um encontro com ela. E se você está aqui nessa live, é porque o Messias, que encontrou aquela mulher samaritana no poço de Jacó aquele dia, encontrou você aqui, hoje, nessa manhã. Porque Ele não te rejeita. Ele não está aqui para te condenar. Mas essa mensagem é as boas novas do Evangelho. É as boas novas da salvação. Para te dizer, ei, filho. Assim como o filho pródigo, talvez você estava distante.
se afastou do Pai e gastou tudo o que tinha nos prazeres dessa vida. Mas o Pai te chama, volta, filho. Eu te amo. Eu te amo. Vocês são amados, queridos. Vocês são amados. Deus te ama e eu também. Porque eu só estou aqui hoje porque eu entendi que não dá para mostrar o meu amor ao meu Pai se eu não amar os meus irmãos. Não dá. Pedro, tu me amas? Então ajude os teus irmãos, Pedro. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. É isso que eu estou fazendo aqui neste domingo. Por amor a você. Por amor a você. Porque eu sei que Deus te ama. E quando nós abrimos o celular, nós nos deparamos com tantas coisas. Nós nos deparamos com notícia ruim, tragédia, todo tipo de pecado sexual. Mas a minha missão aqui nesse perfil é para que cada vez que você me encontre aqui, você possa encontrar um pouquinho da luz de Cristo, do amor de Cristo sendo manifestado na terra. Porque o meu objetivo é levar um pouquinho do amor. Não é falar de Jesus, é mostrar Jesus. Não é falar, tem muita gente falando dele, mas vivendo pouco ele. E o sucesso não é quando nós temos sucesso entre os homens. O sucesso é quando você tem fama no céu. O seu sucesso não é quando você está falando ou tendo títulos, mas o seu sucesso é quando você está falando com Jesus. Não é sobre só falar de Jesus, é falar com Jesus. Então, o batismo é o primeiro passo. Depois, receber o Espírito Santo. E agora Deus nos quer fazer sair desse filho menor de idade, desse filho pequeno, desse filho que ainda está no leite, para que nós vamos para um alimento mais sólido. Só que para isso é necessário um amadurecimento espiritual. Para isso é necessário que nós não esperamos mais o pastor ir orar. A gente vai orar. É necessário um amadurecimento para que nós entendamos que não é sobre eu esperar que alguém faça jejum. É eu ir jejuar. É você entender que você não vai esperar alguém vir pedir perdão para você. Você vai lá e perdoa. Você vai lá e pede. Porque não é aqueles que são humilhados que são exaltados. É aqueles que se humilham. Nós ouvimos muito tempo isso, né? E isso está errado. Os humilhados serão exaltados. Não tem isso escrito na Bíblia. O que tem escrito na Bíblia é que aquele que se humilhar, Deus exaltará. Não é nós sermos humilhados por alguém, é nós nos humilharmos para que Deus nos exalte. Então é nós sairmos do alimento do leite, irmos para um alimento mais sólido. Porque nós queremos o poder do reino, né? Nós queremos as manifestações do reino, o poder,
Mas para que o poder do reino dos céus se manifeste de forma física entre nós, é necessário que o rei governe em nós. É necessário que o rei governe sobre nós. É necessário que o rei governe sobre as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos. É necessário que ele cresça e o nosso ego, o nosso eu, os nossos desejos diminuam. Porque não dá para o Espírito Santo crescer junto com o nosso ego. Para que o Espírito Santo cresça, a nossa natureza caída tem que morrer. Então tudo que você está passando na sua vida é teste, é treinamento, não é castigo. É Deus te treinando. Baixinho. Tá? É Deus te treinando. E eu sempre gosto de falar isso daqui. Mas na casa de todo Jessé tem um Davi. Na casa de todo Jacó tem um José. Que pode ter muitos irmãos. Pode ter o Eliabe, o Abinadab, o Samá. Muito mais capacitado para ser rei. Só que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E talvez seja você, o Davi da sua família. E talvez seja você, o Gideão da sua casa. E talvez seja você, o José, entre os seus 12 irmãos, os 12 filhos. E você não entende, né, Davi? Por que tanta perseguição? Por que tanta crítica? Por que tanta rejeição? Por que tanta comparação? Né? Te comparam com Eliabe, te comparam com seus irmãos. Por que tanta prova, meu Deus? Meu Deus, por que tanta aprovação na minha vida? E o Eliabe é mais capacitado. O Abinadab é mais capacitado. O Ruben é o primogênito. Não é? Só que entre todos eles, Deus olhou e ele viu o José. Entre todos eles, Deus escolheu Davi, o menorzinho. Aquele que não era tão bom assim, aquele que não tinha tanta capacidade assim, aquele que era o mais desprezado entre todos. E talvez seja você. E tudo isso que você passa, sabe? Essa mulher de Potifar que tá vindo te tentar? Sabe pra que é? Pra testar o seu caráter. Pra testar o seu caráter, José. Pra ver se você vai cair em tentação. Ou você vai continuar firme. Sabendo que você não é qualquer um, mas você é filho. Sabe essa crítica que fizeram e levou José para ser preso, 13 anos de prisão? Era Deus testando ele. Era Deus testando, treinando para ver aonde estava o coração de José. Porque nós queremos o cargo de governador do Egito, mas nós não queremos o processo. E José, Deus abençoe, queridos.
José só se tornou governador porque ele foi aprovado durante o processo. José, quem são os Josés que está aqui? Quem são os Davis que está aqui? Com quem que Deus está falando hoje? Porque eu creio que Deus está falando com muitas pessoas. E talvez aquilo que você estava orando e falando, Pai, por que tudo isso? E a maior estratégia de Satanás para nós é nos achar que nós somos vítimas, coitados. E não é. Não é castigo. É treinamento. Porque Deus, Ele quer nos levar para a terra prometida. Deus, Ele quer colocar como governador. Deus, Ele quer cumprir a promessa que Ele fez sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Só que a dificuldade não é Deus cumprir a promessa. A dificuldade é nós sermos aprovados para recebermos a promessa. Vocês entendem? A dificuldade de Deus não é nos dar a terra prometida. A dificuldade é nós sermos capacitados para ter a capacidade de receber a terra prometida. Porque para Davi se tornar rei, ele precisou perdoar o rei Saul. Ele precisou passar pelo teste de ter a oportunidade de matar o rei Saul. E não matou. E Deus coloca pessoas assim na nossa vida para nos perseguir. Para ver o que a gente vai fazer. A gente vai matar? Em palavras? Em acusações? Entende? Como que você tem lidado com os Saús da sua vida? Como é que você tem lidado? Você tem criticado? Você tem amaldiçoado? E aí nós não entendemos por que nós estamos passando tanta prova, mas muitas das vezes no meio do processo nós somos reprovados. Porque o objetivo é os frutos do Espírito, amor, caridade, paciência, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Então, olhar para os teus inimigos e orar por eles. Bendizei aqueles que vos maldizem. Abençoar aqueles que vos amaldiçoam. Perdoar 70 vezes 7. Para que nós sejamos, não é pela outra pessoa, para que nós sejamos aprovados para subir de nível espiritual. Para que nós sejamos aprovados. Para alcançarmos, ser aceitos por Deus, para recebermos aquela promessa, a terra prometida, aquele cargo de governador do Egito. Mas para isso tem o processo. E o processo é para um esmagamento do nosso ego, do nosso eu tenho razão, eu estou certa. Não é? Para Deus nos colocar em submissão e nos fazer ensinar a orar. E Deus nos fazer ensinar a jejuar. E Deus nos fazer ensinar a buscar a Ele. Nos colocar em dependência. Entendendo que Ele é forte. E a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. E eu creio que essa mensagem, Deus está levantando aqui muitos Gideão.
Talvez você é o Gideão da sua casa, mas você está escondido. Talvez Deus te deu um dom. Talvez Deus te deu uma unção. E você, por medo dos midianitas, por medo de tanta prova, você se escondeu. Você está escondido aí malhando trigo no meio do lagar. Mas hoje Deus te chama, vem, filho. Eu estou aqui para te lembrar como a tua irmã. Vamos, meus irmãos. Vamos, meu irmão. Vamos, minha irmã. Vamos juntos entrar no céu. Aquilo que você está passando sobre a sua casa. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza. Será que esse casamento pode ser restaurado? Será que isso pode ser restaurado na sua vida? Profetiza. Eu declaro bênção sobre a minha casa. Eu declaro um novo tempo sobre a minha casa. Profetiza. Declare bênçãos. Pare de amaldiçoar os seus filhos. Pare de reclamar. Tudo aquilo que você sai volta para você. Quanto mais você agradece, mais aquilo cresce. Quanto mais você reclama, aquilo cresce também. Precisamos sair do leite e ir para um alimento mais sólido. Precisamos entender que Deus nos fez reino e sacerdócio para a manifestação do céu na terra. Mas não é para nós falarmos de Jesus, é para nós vivermos Jesus. É para nós revelarmos Jesus. É para nós ajudarmos o nosso próximo. Mas isso só é possível quando Jesus começa a governar em nós. Porque muitos querem Jesus Salvador, mas não querem Jesus Senhor. Deixar o nosso eu morrer. O nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa avareza, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Para que ele cresça, para que o Rei da Glória cresça e governe. Para que o reino seja feito na terra, nessa terra como no céu. Nós somos pó, nós somos terra. Pai, venha a nós o teu reino sobre nós. Para que o Rei governe sobre nós, em nós, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. E é tudo sobre ele, queridos. Adão, coma, porque se você comer, você vai ser como Deus. E é isso que o ego faz. É fazer nós vivermos segundo o nosso eu, o nosso Deus eu interior. Mas para que o reino cresça, o rei precisa governar e o nosso ego morrer. O nosso eu morrer. Para que o rei cresça, viva e resplandeça. Aqui na terra, como no céu. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e vamos juntos ligar a nossa fé.